E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma questão envolvendo massa atômica, isótopos e a sua abundância. Ok? Vamos para ela. Essa é uma questão da segunda fase do vestibular aplicado aqui na Universidade Estadual do Ceará, que fala assim. Deixa eu pegar. Isótopos são átomos de um mesmo elemento químico que possuem a mesma quantidade de prótons, mas diferenciam-se pelo número de massa. O elemento químico neônio consiste em três isótopos: neônio 20, neônio 21, 22, cujas respectivas massas atômicas são 20, 21 e 22. Sabendo que o menos abundante deles é o neônio 21, com apenas 0,4%, e na tabela periódica a massa atômica média do neônio é 20,2. Ok? Então é importante a gente trabalhar o seguinte conceito, que muitas vezes os alunos ficam sem saber o que significa essa massa atômica. Então vamos aqui para uma tabela periódica, que ela apresenta a tabela periódica tradicional, né? Tem um elemento químico, aqui por exemplo carbono, massa 12, número atômico 6. O importante de você lembrar, que você não pode jamais esquecer, é que esse número 6 aqui é o número de prótons, é como se fosse a identidade, o CPF, o registro geral de uma pessoa. Ela é específica para identificar aquela pessoa. Aqui o elemento químico tem esse registro aqui. Então quando a gente volta lá na questão, olha o que ele fala aqui, ó. Isótopos são átomos de um mesmo elemento químico que possuem a mesma quantidade de prótons. O que ele quer dizer com isso? Eu tenho um neônio de massa 20, eu tenho um neônio de massa 21, um neônio de massa 22, todos eles são neônio, mas por quê? Porque possuem o mesmo número de registro, tá? CPF, registro geral, não sei de onde você está assistindo, que identifica ele como um átomo específico. O que está mudando é ele ser mais gordinho ou mais magrinho, né? Ter mais massa ou menos massa. Aí, separar aqui, por exemplo, o ferro. Tem que tomar muito cuidado, porque, olha só, ferro, número atômico 26. Isso daqui é o número de prótons. Então, quando você olha para isso aqui, você está olhando para a estrutura atômica que você não vai mudar, né? Mas o que vai mudar aqui, ó, o número de prótons, ó, o que vai mudar aqui entre os elementos vai ser a massa. Tá, então o que vai ser essa massa? Essa massa aqui, ela não é a massa de um elemento químico que existe na natureza e tem essa massa. Não, ela é uma média das massas que existem na natureza. Então imagina que eu tenho clones, né? Clones de pessoas. Se são clones, elas são a mesma pessoa. Mas aí eu tenho, dependendo de como elas se desenvolveram, esses clones podem ser diferentes em termos de massa, em termos de altura, em termos de tamanho, mas imagina que se isso fosse possível, né, você teria a mesma pessoa sob diferentes formas, né, um menor, um maior, um mais magrinho, um mais fortinho, mas seria a mesma pessoa. Mas se eu quisesse representá-los, né, vou chamar isso aqui de José, todos são José. Então eu vou representar o José geral, tá? Eu diria que o José é José porque ele tem um CPF de número tal, 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 tal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aí vai. Por isso que ele se chama José. É a mesma pessoa. Mas esse daqui ele pesa 40 quilos, esse aqui pesa 50, esse aqui pesa 30, esse aqui pesa 80. Se eu quero fazer uma representação geral, eu faria o que aqui? Eu faria uma média dessas massas e colocaria aqui a média, tá? É José. Quanto que ele tem de massa? Aí seria uma média de todos eles. O que aparece na tabela periódica é a mesma coisa. O que aparece aqui é uma média
ponderada. Por que uma média ponderada? Porque aí você levaria em conta a participação na natureza, né, de cada elemento químico. Né? Então, por exemplo, eu tenho um elemento químico que tem a abundância de 20%. Ele faz parte da crosta terrestre, o outro 10%. Então tem que levar isso daqui em consideração. Então o que aparece na tabela periódica? Você pode usar tranquilo? Pode usar tranquilo. Só que tem que saber que é uma média ponderada dos elementos químicos que aparecem na natureza. Vamos ver um exemplo? Enxofre. Enxofre, por que eu chamo esse cara de enxofre? Ele foi classificado de enxofre porque ele tem 16 prótons. Então, todo átomo que você criar, vamos supor que você cria um átomo aí na sua cozinha, você vai contar lá, né, da pessoa se fosse possível, e encontrou 16 prótons na estrutura do novo átomo que você criou. Ele vai ter que se chamar enxofre. Tá? Já tem uma identificação ali, ele vai ser um novo enxofre. Ok? Mas na natureza existem diversos enxofres, né? Pegando aqui os principais, os três principais em abundância, você tem o enxofre 32, o enxofre 33 e o enxofre 34. Tá? O enxofre 32 ele é o que mais aparece. Depois você tem o 34, tá? E você tem aqui o 33. Beleza. Como que você vai fazer a média ponderada? Média ponderada. Vamos ponderar pelo surgimento, ponderada, aqui, acabou-se, pelo aparecimento, pela ocorrência de cada um. Então vamos lá, você faz o seguinte, esse de massa 32 aparece 95%, aí você coloca aqui, 32 vezes 95. Mais, esse de massa 33 aparece 0,8%, aí você coloca 33 vezes 0,8 ou 0,80, aqui tanto faz, né, gente? Mas esse de massa 34 aparece 4,2%. Então, 34 vezes 4,2. Beleza. Aí você vai aqui. O que é que eu boto embaixo? Eu coloco embaixo a abundância total. Né? Quanto foi? 95% mais 0,8 mais 4,2 vai dar 100%. Então você divide por 100, tá? Que é 100%. Deixa eu ver aqui para facilitar as continhas que eu fiz aqui no lado. Se você pegar isto daqui, 32 vezes 95 vai dar 3.040 mais 26,4 mais 142,8 dividido por 100. Somando tudo isso, você vai ficar com 3.209,2 dividido por 100, que vai dar 32, aqui, 32,09. Essa aqui vai ser a massa atômica que vai aparecer lá na tabela periódica, representando todos os elementos químicos chamados enxofre que aparece na natureza, certo? É a média. Isso aqui vai ser a massa atômica. Tranquilo? Agora imagine a seguinte situação. Imagina que eu só tenha isso daqui e não tenha isso. Isso aqui vai ser x, tá? É o que geralmente aparece nas suas questões. Então, como que você descobriria? Cálculo matemático simples, pessoal. Veja só, se tudo tem que dar 100%, tá? E eu já tenho 95 e 0,8, olha só, 95 mais 0,8, isso aqui vai dar 95,8, tá? Quanto que vai ser esse daqui que eu não sei? Vai ser meu x? Vai ser o quê? Vai ser o que falta para completar o 100. Então, 100 menos 95,08 vai dar igual ao, está aparecendo ali,
4,20. E é justamente esse tipo de pergunta que aparece para você, e é o que a gente vai fazer aqui na questão. Ó. Vamos dar uma olhada aqui. Ele fala o seguinte: o neônio 20, 21 e 22. Então você tem aqui, ó, neônio 20, vou botar bem aqui a massa dele, ó, neônio 21 e o neônio, esqueci da letra E, e o neônio 22. Ok? Sabendo que o menos abundante é o neônio 21 com 0,4%. Então, ó, aqui vai aparecer em 0,4% das vezes. E na tabela periódica a massa atômica média do neônio é 20. Então isso aqui é o resultado de quê? Da média ponderada. Certo? Então, vamos nessa, ó. Eu não sei esse daqui. Vou colocar o quê? Vou colocar X. Eu não sei esse daqui. Vou colocar o quê? Vou colocar o que falta. O que é que falta? Eu somo esses e subtraio de 100%. Somando todos, não tem que dar 100%? Então você vai fazer o seguinte, ó. Eu vou ter 100 menos a soma desses dois. Essa aqui é a parte de interpretação mais complicada. Se você conseguir fazer esse esqueminha, o resto da questão fica mais fácil. Certo? Vamos só voltar aqui para ficar bem explicado. Olha só. Aqui eu tenho a abundância de todos eles. Ó. Certo? Então eu só calculo a média ponderada. Mas se eu não tivesse um deles, é só você fazer a subtração. Eu tenho a soma desses aqui, então eu consigo achar o x, porque a soma deles tem que dar quanto? 100%. Então vai ser o quê? 100% menos a soma daqueles outros lá que eu já conheço. 95 mais 0,8. Tranquilo? Foi a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Esse daqui é meu x, esse daqui é 0,4 e esse aqui vai ser o quê? 100% menos a soma daqueles que eu já conheço. Aí você monta a equaçãozinha da média ponderada do mesmo jeito. Ó. Então eu tenho, ó, média ponderada. Vai ser o quê? Igual, aqui embaixo vai ser 100%, vai ser 100, né? Então eu tenho x mais, calma, tá faltando uma coisa aqui. Falei uma coisa e disse outra, né? Vou mudar aqui a caneta. Vamos lá, como é que eu vou fazer a média ponderada? Vou fazer a média ponderada levando em consideração a massa. Então aqui vai ser o que, ó? Vou ter aqui, ó. Primeiro, a massa vezes a abundância, ó, 20 vezes x mais 21 vezes 0,4 mais 22 vezes 100 menos aqui, ó, x mais 0,4. Dá aqui um colchetezinho dividido por 100. Tranquilo? Lembra que quando eu faço a média ponderada, o que é que resulta? Resulta na massa atômica, que é o que aparece bem aqui. Só que esse valor já está dado aqui. Então você só vai ter o trabalho de encontrar o valor de x que está aí. Ok? Então vamos adicionar esse valor aqui. E aí o resto da conta matemática simples você encontra de boa o valor de x. Tranquilo? Então calculando aqui, deixa eu ver aqui quanto é que vai dar. Olha só. Depois que você fizer todas essas continhas básicas aqui de matemática, você vai ficar no final com isso daqui, ó, 2x igual a 179,6. Ao teu x, ele vai ser isso aqui. Vai dar 89,8. 89,8. Isso aqui já está o quê? Já está em porcentagem, tá? Então vamos nessa, olha só. Quem é x? Tá aqui, ó, x, valor de x.
89,8%. Esse daqui, ele já disse, 0,4%. E esse daqui, basta você substituir, vai dar 9,8%. Mas precisa substituir? Não precisa, né, pessoal? Se você somar aqui, 89,8 mais 0,4, você vai ficar com 8 mais 4, 12, vai 10, esse 0 vai 9, 90,2. Então, esse daqui que você não sabia ainda, né? Vai ser o teu x. Vai ser o quê? 100 menos 90,2, que vai dar os 9,8. Certo? Então, você tem aí os valores de abundância de cada elemento. Então, as questões que trabalham com isso, basicamente, a partir dessa questão aqui, você consegue resolver praticamente todas as questões que vão aparecer para você abordando esse assunto. Tranquilo? Faltou o item, né? Qual vai ser o item? Olha só. Então, é correto dizer que nele há cerca de 89,8% do isótopo de neônio 20. Ó, aqui. Até aqui está correto. E 9,8% do isótopo 22. Aqui, letra A. Não deu 85, não deu 87, não deu 92. Então fica aí pra. Um grande abraço, sucesso, bons estudos e até a próxima.